Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro e único desta sexta-feira e com muitas informações importantes do nosso gigante da colina. Vamos falar sim sobre Alex Teixeira, Rossi, os dois atletas querem voltar para o Vasco da Gama. Falar também sobre um jogador uruguaio, o Salomón Rodríguez, jogador que hoje veste a camisa do Godoy Cruz da Argentina. Entramos em contato aí com o seu empresário e vamos trazer informações exclusivas sobre a situação desse atleta e muitas outras informações, até mesmo sobre essa partida de amanhã entre Vasco e Criciúma, lá em Santa Catarina. Então, é claro, antes de começar a trazer todas essas informações, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva, deixe também o seu like. Vamos tentar aí chegar na meta dos 1000 likes para esse vídeo chegar a cada vez mais vascaínos. Notícias importantíssimas e urgentes para você, torcedor. E é claro, principalmente, ative aqui embaixo o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? E é claro, fique também até o final do vídeo para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Vasco da Gama nesta noite de sexta-feira. Eu quero começar aqui falando sobre Vasco e Criciúma, porque amanhã às 4h30 da tarde o Vasco enfrenta a equipe do Criciúma pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, uma sequência aí de 3 jogos para encerrar o primeiro turno na competição. O Vasco enfrenta sábado o Criciúma, no próximo sábado, lá da outra semana, o Sampaio Corrêa no Maranhão e para finalizar, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentará a equipe do Ituano em São Januário. Para essa próxima partida, o Vasco realizou seu último treinamento nesta tarde de sexta-feira lá no CT do Cambirela, no caso a casa do Figueirense. O técnico Maurício Souza promoveu aí um trabalho tático e fez os últimos ajustes na equipe do Vasco da Gama. Se tratando dessas modificações, o Vasco vai com uma cara nova para esse jogo porque conta com 4 desfalques no mínimo. Por enquanto, Gabriel Peck e Edmar estão suspensos, ou seja, desfalques confirmados, e o Gabriel Dias e o Nenê nem sequer viajaram com o elenco para Santa Catarina, pois os dois seguem entregues ao DM. Ou seja, Maurício Souza terá que buscar aí dentro do seu elenco substituições para esses 4 atletas que são titulares absolutos da equipe do Vasco da Gama. E diante disso, nesse treinamento que aconteceu hoje na parte da tarde, algumas mudanças foram vistas e o time titular foi praticamente esboçado. A entrada no caso de 2 jogadores. O Riquelme ganhando chance aí no lado esquerdo do setor ofensivo e o Eric também ganhando chance no ataque do Vasco da Gama. Então, devido a isso, o Vasco deve ir a campo com Thiago Rodrigues no gol, na lateral direita Leonardo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e o Riquelme na esquerda. Eu falo setor ofensivo porque o Vasco taticamente vai se movimentar em campo de uma maneira que dê mais liberdade para o Riquelme chegar ao ataque. Um meio campo formado por Yuri Lara, Andrei Santos e o Carlos Palacios fazendo o papel ali de 10 da equipe, o homem do meio de campo. E um ataque formado por Figueiredo, Eric e Raniel. Essa trinca ofensiva diferente da que o Vasco vinha atuando nas últimas partidas, até pelas diferentes características do Eric com o Gabriel Peck. Inclusive, a gente teve uma informação aí nesta tarde de hoje que o Bruno Nazário e o MT nem sequer chegaram a viajar com o elenco para Santa Catarina, pois os dois estão em negociações avançadas com 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bruno Nazário aí está em negociações avançadas com o Juventude, ele que tem contrato, com o Vasco até o final dessa temporada, mas não irá permanecer, já está com um contrato aí praticamente perto de ser assinado com a equipe do Juventude da Série A do Campeonato Brasileiro, e o MT tem negociação avançada com o Goiás. Hoje aí eu tive informações sobre o atleta e realmente busquei saber o que está acontecendo. Me foi confirmado que o MT de fato tem negociações avançadas para ser emprestado ao Goiás, muito provavelmente um contrato de 1 ano, com uma cláusula aí contratual com passe fixado. Os últimos valores que o Vasco havia pedido para negociar o MT com o Atlético Paranaense era 4 milhões de dólares, ou seja, trazendo para o real algo em torno dos 20 milhões de reais. Então, muito provavelmente, nessa cláusula contratual aí que o Vasco estará assinando nesses próximos dias com o Goiás, o MT deve ter esse passe fixado no valor de 20 milhões de reais. Naquele período o Atlético Paranaense não aceitou, mas de repente, mediante um empréstimo com um passe fixado
no valor da venda, o Goiás pode ter aceitado e a gente torce aí para que o MT se destaque por lá, ficará emprestado e o Bruno Nazário, diferente do MT, vai direto, rescinde o seu contrato com o Gigante da Colina e buscará a carreira na Série A do Campeonato Brasileiro. Dois jogadores que estariam previstos aí para jogar nessa próxima partida estarão sendo dispensados do Vasco da Gama, uma limpa geral que conta com Bruno Nazário, MT, Laranjeiras, Lucas Oliveira, muitos atletas estarão de saída do nosso Vasco da Gama. E agora, vamos entrar nos assuntos interessantes, nos assuntos não principais, mas que de fato chamam mais a atenção, sobre Alex Teixeira, Rossi e também o atacante uruguaio Salomón Rodrigues. Primeiramente, antes de iniciar essas informações, gostaria aí de saber se você curtiu a escalação. A escalação com o Riquelme na lateral esquerda, essa escalação aí com o Eric no setor ofensivo. Deixa aqui embaixo se você acha que é uma escalação ideal para esse jogo de amanhã contra a equipe do Criciúma. Antes de entrar no assunto Alex Teixeira, vou falar aqui primeiramente sobre o Salomón Rodrigues. Salomón Rodrigues é um atacante uruguaio de 23 anos que hoje pertence à equipe do Godoy Cruz. Um jogador, sim, de bastante qualidade. Destacou demais vestindo a camisa lá do Rentistas, clube da Liga Uruguaia. Pelo Rentistas teve 30 partidas e 11 gols. E devido a esse destaque, chegou na temporada de 2022 ao Godoy Cruz da Argentina. Pelo Godoy Cruz, nesta mesma temporada, ele teve 19 partidas, 9 gols e 1 assistência. E foi realmente alvo de interesse por parte do Vasco. Eu entrei em contato com os dirigentes do Godoy Cruz e me foi esclarecido exatamente isso. O Vasco buscou realmente jogador nesses últimos tempos, foi até o Godoy Cruz, procurou saber, mostrou interesse pela contratação do atacante uruguaio de 22 anos. Eu falei 23, mas é apenas 22. E para esclarecer de vez essa situação, eu quis entrar em contato com o empresário do atleta, perguntar se realmente o Vasco teria entrado em contato e se entrou, como estariam as negociações. O empresário do jogador praticamente me confirmou que sim, o Vasco se interessou também pelo jogador com o seu empresário, porém as negociações não andaram. E o mesmo staff do atleta deixou bem claro para mim que caso o Vasco queira contratá-lo, será apenas no final dessa temporada. Não há hipótese nenhuma do Godoy Cruz liberar o atleta nesse meio do ano. Isso foi deixado bem claro para mim. Da mesma maneira que também foi esclarecido que o Vasco teve sim interesse pelo jogador, mas não colocou, como os empresários, como os dirigentes aí do Godoy Cruz me esclareceram, a prata na mesa, a plata, como os sul-americanos falam. Se colocar plata, leva. Mas por enquanto, não houve aí o dinheiro na mesa nem do Godoy Cruz, nem dos seus empresários. E hoje, pela parte da tarde, me foi esclarecido que ele só sai no final de 2022. Mas, quem sabe aí, né, já para essa próxima temporada, um atacante novo, de bastante destaque, 22 anos, chega para mexer a camisa do Gigante da Colina. E agora vamos falar sobre Rossi, antes de entrar aí no assunto Alex Teixeira. Rossi é uma situação muito interessante, é um jogador que eu já venho falando aqui no meu canal algumas vezes, um atleta que realmente tem 29 anos ainda, tem muito a entregar, na minha opinião, não somente para o Vasco, mas para o futebol brasileiro na sua carreira, e hoje veste a camisa do Al Faisaly, clube do futebol árabe, caiu nesta temporada para a segunda divisão. Ele não quer permanecer, mas também se for para retornar ao Brasil, ele só quer voltar para o Vasco da Gama. Informações essas esclarecidas hoje na parte da tarde pelo jornalista Lucas Pedrosa, abre aspas, no Brasil, ele só volta para o Vasco e tem vontade de voltar porque é apaixonado pela partida. Isso foram o que as pessoas próximas ao atleta revelaram ao jornalista nessa tarde de sexta-feira. Ou seja, Rossi quer muito voltar. Hoje ele se encontra no Pará, sua cidade natal, tirando férias, está de férias aí do seu clube, mas realmente, segundo informações do próprio jornalista, vai voltar para a Arábia nesses próximos dias para conversar sobre essa situação e, de repente, caso o Vasco realmente demonstre interesse por ele e as duas partes consigam chegar a um acordo, ele vem nessa próxima temporada. Com relação à chance, eu coloco aí uns 60% de chance. Se dependesse do Rossi, que eu venho falando nos meus últimos vídeos, ele já estaria hoje no CT Moacir Barbosa. Mas a sua contratação passa tanto pelo aval do Vasco, como também pelo aval da empresa norte-americana 777. É um jogador mais velho, de 29 anos, não terá a sua contratação facilitada, terá que passar por um longo aí, como se fala, um longo processo aí de escolha, né? Um longo processo aí realmente de verificação se será um bom reforço para o Gigante da Colina, mas a gente torce para que dê certo. Voltaria aí da Arábia Saudita apenas ao Brasil para vestir a camisa do Gigante da Colina. Então, deixa aí nos comentários se você acha que seria uma boa contratação, porque para mim seria ótima. Rossi hoje nesse elenco do Vasco seria titular absoluto. E para finalizar o vídeo, falar aqui sobre Alex Teixeira, porque sim, rapaziada, o Alex Teixeira quer voltar pro Vasco, diferente do que o Souza, do que o Allan Kardec, do que vários outros atletas cria das categorias de base fizeram.
Hoje o Alex Teixeira está demonstrando muito interesse em retornar ao Gigante da Colina. Essa informação foi colocada hoje na parte da tarde, inicialmente pelo GE e confirmada por várias outras páginas. As conversas atualmente estão em estágio inicial, só para esclarecer para vocês, mas o clube sabe que o jogador tem muita vontade de voltar ao Gigante da Colina. Falei que essa informação foi publicada primeiramente pelo GE, mas foi publicada inicialmente pelo Papo na Colina e confirmada pelo GE, e a partir disso várias outras páginas foram apurar a situação. O Papo na Colina apurou e o atleta de 32 anos, chegará ao Brasil hoje. Nessa sexta-feira está retornando ao Rio de Janeiro e o Vasco já espera avançar nas negociações com o atleta nesta próxima semana. Inclusive, segundo informações, o Gigante da Colina está muito otimista em relação ao desfecho positivo com o Alex Teixeira, cria das categorias de base do Vasco da Gama. Antes de passar, é claro, o comando de futebol para 777 Partners, isso que deve ocorrer no início de agosto, o Vasco pretende aí dar essa última cartada e buscar a contratação do atacante. A diretoria do Gigante da Colina, Carlos Brasil, Jorge Salgado, do departamento de futebol, que fizeram aí essa sondagem por conta própria. Não está envolvendo nenhuma parte a empresa norte-americana. E nessa sondagem feita pela diretoria vascaína, o atleta demonstrou muito interesse com a possibilidade de retornar ao Vasco da Gama. Gostou da possibilidade? E lembro que eu falei para vocês nos últimos vídeos. O próprio jogador deixou bem claro que salário não será um empecilho. Nem salário, nem o fato de estar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo diante disso, a informação que a gente teve é que o atacante pretende ficar apenas até dezembro. Hoje ele tem 32 anos, vestia a camisa do Beşiktaş da Turquia, rescindiu seu contrato por lá, está livre no mercado, mas tem o desejo de retornar ao futebol europeu. Então pretende ficar ao Vasco da Gama até o final dessa temporada e já no ano que vem, no ano de 2023, retornar novamente aí para o futebol europeu, onde ele quer muito provavelmente também encerrar a sua carreira. Com relação a valores, ainda não foram discutidos, mas a grande possibilidade do Alex Teixeira fechar com o Vasco da Gama. Sobre pontos aí que são de influência positivas para esse retorno. Primeiramente, o Alex Teixeira hoje tem uma vida financeira muito bem resolvida, então não seria necessário o Vasco pagar um salário muito alto para ele retornar. Um salário no valor aí sustentável para o Vasco da Gama já estaria aí no interesse do atleta. Ele possui um bom relacionamento dentro do Vasco. Alguns dias atrás chegou até mesmo a postar um vídeo parabenizando os atletas do Sub-17 na final da Copa do Brasil. É vascaíno e a questão do seu retorno sempre foi um projeto. Hoje algo que tem dentro do Vasco da Gama. Então é isso que o Vasco busca no momento, o retorno do jogador, e realmente o jogador quer ouvir o projeto que o Vasco tem para ele, estaria muito interessado, estaria muito animado com essa possibilidade de retornar ao clube onde ele foi cria. Ele tem, volto a repetir, 32 anos, foi vendido do Vasco em 2010 para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, após destaque na Série B do Campeonato Brasileiro, e defendeu as cores aí do Jiangsu da China, do Beşiktaş da Turquia, que foi o seu último clube, e pelo Vasco da Gama lá em 2009, foram 92 partidas e 12 gols marcados. Quem sabe aí o retorno do Alex Teixeira não está para acontecer, torcedor. Expectativa muito grande, eu falei 2009, mas é 2008, 2009. Expectativa muito grande aí do Vasco da Gama fechar esse contrato e contar com o atacante já aí para essa próxima janela de transferência. Imagina, volto a repetir, um ataque com Rossi e Alex Teixeira. Acho que dá caldo aí no restante dessa Série B. E esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe também para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.